a todos, tá bom? Vamos lá. Assunto de hoje, pessoal. Assunto, Clarice, boa noite. Obrigado pela parceria de sempre, tá bom? O assunto de hoje... Agradecemos, professor. Para mim é um prazer, uma alegria, tá? Tá bom, obrigado. Isso aí, vamos trabalhar? Agora nós vamos trabalhar formação de palavras. E caiu ontem, gente. Caiu ontem na prova. Eu recebi uma prova, mas acho que foram 2, 3 provas diferentes. Tá? Aquela que eu não tiver aqui, depois alguém me mande para a gente corrigir, para a gente ver, tá? Então, a nossa meta no finalzinho desse primeiro momento aqui é trabalhar a questãozinha que caiu ontem. A gente está começando 3, 4 minutinhos antes, mas daí quem for entrando não vai perder muita coisa, até para ficar mais fácil. Então, nós temos os afixos, tá? A morfologia na língua portuguesa é composta pelas classes de palavras e a formação de palavras. Pela classe de palavras e a formação de palavras. Aí ontem caíram 2 questõezinhas, uma de formação de palavras e outra de classes de palavras. Na formação de palavras, nós vamos começar pelos afixos. Então, nós temos o radical, tá? Que é a palavra mais importante, exemplo aqui, ó, de pedra. Então, pode ser pedrada, empedrar, apedrejar, pedregulho. Então, a palavra principal é pedra. Quando a gente coloca um afixo, ou seja, é um prefixo ou sufixo. O prefixo é antes desse radical, antes dessa palavra primitiva que eu costumo falar, que eu costumo até, para ficar mais fácil de explicar, se vem antes é um prefixo, se vem depois é um sufixo. Então, nós temos a palavra pedra e temos a derivação empedrada. Nós colocamos um sufixo. Prefixo é antes, fatalmente o sufixo vem depois. Então, pedrada, nós temos um sufixo. Viável, nós temos inviável, nós colocamos aqui um prefixo. E a palavra feliz, então agora nós temos uma palavra derivada, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, a derivação. Nós colocamos um prefixo e um sufixo. Infelizmente. Então, nós temos um prefixo e um sufixo. Então, afixo, a gente pega a palavra primitiva e coloca antes, então, prefixo, coloca depois, é um sufixo e formamos uma nova palavra. A esse processo damos o nome de prefixação. Certinho? Palavras cognatas, tá? Elas são da mesma família, da mesma origem etimológica. Então, nós temos de terra, nós temos terrestre, terreno, enterrar, terraço, terreiro, térreo, terreal. Tudo palavras cognatas da mesma família da palavra terra. A palavra mar, palavras cognatas da mesma família da palavra mar. Marítimo, marinho, marinha, marinheiro, maresia, maré, marear. Certo? Sabrina, Cristiano, Cristina, Tatiana, boa noite. A palavra pedra, palavras cognatas da palavra pedra, palavras da mesma família. Pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria, empedrado. Daqui a pouquinho a gente vai entender, tá? Se a gente coloca na palavra pedra um sufixo eiro, pedreiro, tem uma sufixação, formação derivada por sufixação. Caiu ontem, né? Caiu uma questãozinha ontem de derivação. Tá? Nós temos formação de palavras. Como é que se forma a palavra que não contém afixo? É formada por um único radical, uma palavra simples. Uma palavra composta, uma palavra complexa. Tá? Ela é formada por derivação, ela deriva de uma outra palavra, a gente coloca sufixo ou prefixo, e a composição. A composição, Cláudia, boa noite, a gente vai unir 2 palavras, tá certo? Para formar uma terceira palavra. E a composição pode ser por aglutinação ou por justaposição. Tá? E o justaposição a gente vai estudar amanhã com vocês, quando a gente for olhar o hífen. E o hífen caiu em todas as provas que a FAPEC fez ultimamente. Então, a gente tem que chegar hífen, formação de palavras, acentuação, crase, essas 4 questõezinhas, a gente tem que chegar sonhando lá no dia da prova. Então,
Nós vimos acentuação semana passada, hoje veremos formação de palavras de crase, e amanhã veremos hífen. Tá? No finalzinho da aula de amanhã, eu quero fazer, vou jogar umas questões misturadas desses 4 assuntos, todas da FAPEC, e a nossa meta é sair da aula de amanhã entendendo esses assuntos, tá bom? A aula de hoje não tem chamada, tá certo? A aula de hoje não tem chamada, ela vai ficar gravada em 2 momentos. Formação de palavras nessa primeira, e depois crase, até para não ficar muito grande e não ficar muito pesado para gravar. E a gente vai mandar aqui no grupo aula gravada, quem quiser revisar depois, para o vídeo, faz a questão, volta, tá bom? Vamos lá. Método prático de distinguir derivação prefixal e derivação parasintética. A prefixação, eu pego a palavra e coloco um prefixo. Então, eu tenho a palavrinha feliz, que é a palavra primitiva, e coloco o prefixo in. Fica infeliz, formada por prefixação, porque é pré, veio antes do radical, antes da palavra primitiva. O verbo pôr, agora eu quero repor. Então, antes do verbo pôr, eu vou colocar um prefixo. Tá? Isso, prefixação. Sufixação. Então, eu pego a palavra moderno e acrescento o sufixo izar, fica modernizar. Eu pego a palavra eficaz e coloco o sufixo mente, eficazmente. Então, olha só, prefixação, eu pego a palavra principal, a palavra originária, o radical, e coloco um prefixo. Isso é a prefixação. A sufixação, eu pego esse mesmo radical e coloco um sufixo. O sufixo vem depois da palavra primitiva, depois do radical. E quando eu coloco um prefixo e um sufixo, nós podemos chamar de 2 nomes diferentes. Quando eu coloco um prefixo e um sufixo, eu posso ter 2 nomes diferentes. Eu pego a palavra barco, coloco um prefixo em e um sufixo a, fica embarcar. Eu pego a palavra podre, tá? E coloco o prefixo a e o sufixo ser, fica apodrecer. Então, isso é formada por parassíntese, parasintética. Então, a derivação pode ser prefixal, sufixal e parasintética. Mas tem uma classificação aqui bem bacaninha, tá? Essa aula vocês vão receber no grupo, tá? Essa aula vocês vão receber no grupo. Bem bacaninha, que pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Espera aí. Então, se eu colocar um prefixo e um sufixo, eu posso ter 2 classificações diferentes? Sim. Tá certo? Então, prefixal e sufixal. Pego a palavra leal. Acrescento prefixo des e o sufixo ad. Então, fica deslealdade, tá? Prefixo des e o sufixo dade. Fica deslealdade. Faz uma experiência. Tira o prefixo des. O que sobrou? Lealdade. Se eu tirar o prefixo e a palavra que sobrou é uma palavra certa, uma palavra correta, uma palavra que existe na língua portuguesa, daí essa formação de palavras é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, porque ele tem um prefixo e um sufixo. Se eu tirar o prefixo, segue tendo uma palavra normal. Deslealdade, eu tiro desse, fica lealdade. Agora, na parasintética, eu tenho aqui a palavra enfurecido. Em fúria, né? Eu coloquei um prefixo e um sufixo. Tira o em, fica furecido. Furecido não existe. Tá certo? Daí é parasintética. Já vi isso bastante com os exercícios. Certinho? Essa aqui foi até que caiu ontem. Tá? Ela é trabalhosa. Derivação, então deriva de outra palavra. Regressiva ou deverbal. Deverbal porque ela vem de um verbo. Eu pego o verbo dançar. É verbo. E tira um pedaço desse verbo, fica dança. Vira um substantivo abstrato. Então, ela regrediu, ela perdeu um pedaço e trocou a classe de palavra. A palavra lutar, tá? É verbo, tiro R, fica luta. Um substantivo abstrato. Abstrato é aquilo que eu não consigo pegar, né? É uma dica que a gente dá lá na 4ª série para nossos alunos. Boa noite, Ellen. Pega o verbo trabalhar. Pega o verbo trabalhar.
e tiro o R, fica trabalho. Fica trabalho. Então, trabalhar é verbo, perde um pedacinho da palavra, geralmente uma letra, duas, e troca de classe de palavra. É derivação regressiva ou der verbal. Deslealdade, Thaís, tira o des, fica lealdade. Tira o dade, fica desleal. Então, se tirando o sufixo ou prefixo, a palavra que sobra, ela segue, tá? Tendo sentido. Então, ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá certo? Nós já vimos 3 formações de palavras. Prefixal, eu pego a palavra primitiva e coloco um prefixo. Sufixal, a palavra primitiva e coloco um sufixo. Parassíntese ou parasintética, eu coloco um prefixo e um sufixo. Tudo isso derivação, tá certo? Agora, derivação ainda, quando a palavra deriva de um verbo, eu pego o verbo, ela perde um pedaço e vira um substantivo, ela é regressiva, ela regrediu, tá certo? Ela regrediu. E eu tenho a derivação imprópria. A derivação imprópria. A palavra não perde nada, mas dependendo, tá? Dependendo da situação, dependendo do contexto, essa palavra, dependendo do contexto, essa palavra, ela troca de classe de palavra, certinho? Vamos ver um exemplo aqui? Ela troca de classe de palavra. Prestem bem atenção. Assinale a alternativa que não ocorreu derivação imprópria. Houve um comício monstro em Taguatinga. Então, monstro, tá? Monstro é um substantivo. Mas aqui vai ser o quê? Comício monstro vira um adjetivo. Tá? Então, uma derivação imprópria. O pobre é quem mais sofre com isso. Pobre não é um adjetivo, é uma característica, mas aqui ele veio como substantivo. O pobre, porque ele veio até antecedido de artigo. Ricardina disse emocionada o sim. Sim é um advérbio de afirmação. Como ele veio com o junto, o sim, virou o quê? Um substantivo. Os bons alunos sempre serão reconhecidos. Então, alunos, bom se refere aos alunos, ele vem como adjetivo, ele segue com a função, com a classificação de classe de palavra para que ele serve. Tá? Ema, Garça, Leitão, Bezerra é o seu nome. Ema, Garça, Leitão e Bezerra são animais e aqui viraram nomes próprios, tá certo? Viraram nomes próprios. Então, revisando aqui, pessoal que chegou um pouquinho depois, a derivação pode ser prefixal, certinho? A gente coloca um prefixo, sufixal, a gente coloca um sufixo, palavra primitiva. Para a síntese, entra um prefixo e um sufixo, certinho? Regressiva, o verbo perde um pedacinho dele e vira um substantivo, ele regrediu, mas perdeu um pedaço. A imprópria, ela não muda nada, a palavra segue do jeito que ela dá origem dela, só que ela é usada em outra classe gramatical, dependendo do contexto. Daí a derivação imprópria, ela está usando uma classe gramatical que ela não foi feita para aquilo, tá certo? Nós temos, tá, duas formas de composição. Tá? Nós temos a composição que é justaposição. Então, eu vou misturar duas palavras. Eu tenho tele e fone, fica telefone. Tá? Eu tenho pontapé, ponta do pé. Eu vou juntar as duas palavras e ela vai perder um pedacinho. Ela perde um pedaço dela. Então, ela vai ser por aglutinação. Então, vamos lá. Tá? Vamos lá. Derivação. Tá? Derivação pode ser por prefixação, sufixação, para síntese. Temos também derivação regressiva e a derivação imprópria. A composição ela é por justaposição ou por aglutinação.
Tá certo? Nós temos ainda, isso aqui não aparece muito na FAPEC, tá? Não aparece muito na FAPEC, mas a gente tem que trabalhar com vocês aqui, tá certo? Que a FAPEC hoje colocou as casquinhas de banana na prova lá, tá? Umas questõezinhas que eles deram um pouquinho mais de trabalho, se ter aprofundado mais, tá? Quem estuda só as regrinhas gerais da gramática pode ter ficado um pouquinho perdido. Abreviação ou redução, então eu tenho automóvel, eu escrevo auto. Eu tenho quilograma, escrevo quilo. Motocicleta, escrevo moto. Cinematógrafo, escrevo cinema, tá? E cine vem do inglês, tá? Cine não vem do cinema, né? Hibridismo, tá? Eu vou juntar duas palavras, tá? Dois radicais, de idiomas diferentes. Automóvel, auto do grego, móvel do latim, burocracia, buro do francês, cracia do grego. Isso não cai muito, mas a gente tem que ver, certinho? Então, olha só. Exemplos de abreviação ou redução vocabular. Então, nós temos motocicleta, vem de moto, automóvel, cine de cinema, mas o cine vem mais do inglês, tá? Pólio de poliomielite, pneu é de pneumático, zoo é de zoológico, esse acento já não aparece mais, Zé vem de José, Cida de Aparecida. A sociologia, sócio do latim, logia do grego, automóvel, auto do grego, móvel do latim. Decímetro, desce de latim, metro do grego, Petrópolis, petro, de pedra do latim, né? Polis do grego, cidade. Abreografia, abreu do português, grafia do grego. Abreografia, até quando eu fiz o concurso, a gente tinha que fazer uma chapa, né? Do pulmão, uma pequenininha. Quando eu passei até para o concurso sargento, não tinha na minha cidade. Tive que viajar quase 100 quilômetros só para fazer uma abreografia. Então, hoje a minha filha teve que apresentar os exames lá para tomar posse no concurso. Eu vi que não tem mais que fazer isso aqui, porque é um exame bem arcaico, né? Vamos lá. Agora, pessoal, na aula de hoje, a gente vai fazer a questão e eu vou comentando aqui, tá? Eu não vou ter aquele tempinho para vocês participarem, até para ficar uma aula menor, aí depois vocês vão assistir a gravação. Quem não pôde vir, tem 76, bastante gente. Quem não pôde vir também vai ter acesso à gravação. A palavra aguardente formou-se por... Bom, é água ardente. Você percebe que perdeu um A, né? De ardente, o último A de água. Então, eu juntei duas palavras. Quando eu junto duas palavras, eu tenho justaposição, quando eu junto e não perde nada. E quando vem com o hífen, eu já sei que é justaposição. E quando eu junto as duas palavras e perde alguma coisa, tá? E perde alguma coisa, é aglutinação. Então, aguardente. O pessoal pode ir colocando aqui sim na participação, tá? A Cláudia participou. Então, aguardente, a formação é por aglutinação. São dois radicais, mas uma perde um pedacinho dela, certinho? Então, aglutinação, letra B. A próxima. A nossa aula vai durar 1h30, mais ou menos, tá? A gente vai até perto das 8, tá? Não vai ser exatamente 1 hora, vai ser um pouquinho mais. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por opa. Couve-flor são duas palavras que eu juntei, é justaposição. Planalto, eu juntei, tá? Mas é plano e alto, perdeu um pedacinho da palavra, então é aglutinação. E aguardente, a gente acabou de ver, aglutinação. Tá? Então, esse processo é o processo de composição. Tá? Nós temos o processo de derivação, que é aquela classificação que a gente já viu, prefixal, sufixal, tá? Parassintética, deverbal ou imprópria, e temos o processo de composição, quando a gente vai juntar duas palavras e formar uma terceira. Tá? Então, letra D, composição. Tá certo? Nosso gabaritinho aqui, composição. Vamos para a próxima? Assinale a alternativa contendo a palavra do texto que é formada por prefixo. Tá? Por prefixo. Alguém me ajuda aqui, por favor? Por prefixo.
Máquina. É o computador que eu acompanho aqui. Saiu do ar. Tá? Eu perdi a conexão. Vou voltar aqui. Tá? Prefixo. Estou voltando a participar. Eu vou poder ver a participação de vocês. A participação de vocês. Tá? C. Hipertexto. Deixa eu só... Outra vez que eu não achar. Ana Alice, desliga, por favor, o som. Tá? Por prefixo. Máquina, maquinaria, então máquinas, então não tem prefixo aí, né? Brilhantismo é de brilhante, de brilho. Prefixo tem que vir antes da palavra principal. Hipertexto, eu tenho a palavra texto, coloquei um prefixo antes. Então, hipertexto, letra C. Exatamente, Tânia, obrigado. Textualidade é de texto, né? Então, eu coloquei um sufixo. Então, essa questãozinha da VUNESP, letra C, hipertexto. Vamos lá? A palavra infraestrutura é formada pelo seguinte processo. Então, eu tenho a palavra estrutura e acrescentei um prefixo. Infra. Certinho? E a gente fica na dúvida. Infra termina com A, já adiantando o hífen que a gente vai trabalhar na próxima aula. Infra termina com A e a estrutura começa com E. Quando as duas palavras, quando se juntam, são diferentes, não tem hífen. Se fosse terminada com A, começado com A, a próxima, teria o hífen, tá? Se as palavras se repetem, as letras se repetem, tem hífen. Então, infra é um prefixo. Infra é um prefixo. Então, olha só, é uma palavra formada a partir de derivação prefixal. Prefixal. Tá certo? Infraestrutura é prefixal. Eu já vi infraestrutura em provas da FAPEC, pessoal. Em provas da FAPEC. Vamos lá? Então, a última, né? É prefixo letra B. Próxima. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de derivação parasintética. Professor, dá uma revisadinha para nós, o que é derivação parasintética? Então, eu pego a palavra principal, o radical, e coloco um prefixo e um sufixo. Tem que ter um prefixo e um sufixo. Planalto, plano e alto, são dois radicais. Tá certo? Então, já não é letra A. Desalmado, tá? Alma, tem um prefixo e um sufixo. Perfeito, a planalto já está fora, mas não vamos analisar uma. Luzeiro. Então, luz, eu coloquei um sufixo, então já não é letra A. Letra B, saca-rolhas. Então, eu tenho dois radicais, tá? Aqui é justa posição. Riqueza, eu pego rico, acrescento o sufixo esa, é sufixal. Deslealdade, eu coloquei um prefixo e um sufixo. Só que você tira o prefixo, fica lealdade. Então, não é parasintética. É prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Bibliografia. Biblioteca, né? Então, acrescentei um sufixo. Então, já não é a letra C. Entristecer. Pega a palavra triste, coloca um prefixo e um sufixo. Despedaçar, pega pedaço, coloca um prefixo e um sufixo. Corrente, coloca um prefixo e um sufixo. Opa! A letra D, todas elas têm um prefixo e um sufixo. Mas para que seja parasintética, eu tenho que tirar um pedaço e ela tem que perder o sentido. Tira o entristecer. Fica tristecer. Existe essa palavra? Existe a palavra pedaçar e a palavra correntar? Não. Então, a palavra que é formada por derivação parasintética ou parassíntese é letra D. Reacendeu, empalideceu, macieiras também não. Maçã, né? Macieiras é sufixal. Então, letra D. Beleza? Se alguém não concordar, pode falar que a gente faz de novo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Das palavras extraídas do texto, indique aquela que destou das demais ao processo de formação pela qual foi constituída. Tá? Eu pego perigo e anexo um prefixo que é perigoso. Eu pego motor, acrescento isto, vira motorista. Eu pego veloz,
Eu acredito cidade com velocidade. Tá? Eu pego prudente e coloco in, vira prefixal. Todas as anteriores foram sufixo. O imprudente foi um prefixo. Eu pego a palavra responsável e coloco um sufixo que é responsabilidade. Responsabilidade. Então, tá? A única que não tem a ver com as anteriores, a única que não tem a ver com as anteriores é imprudente, letra D. Imprudente, letra D. Vamos lá? A palavra microestrelas, essa aqui eu vou dar um tempinho, tá? Que isso aqui é questão de FAPEC. Isso aqui é questão de FAPEC. Então, vou dar um tempinho para que uns 5, 6 se manifestem aqui e a gente já corrige. B. Pessoal, o que o micro é? O que o micro é? Micro. Olha só. Microestrelas. Eu pego a palavra estrelas e acrescento um prefixo a ela. Tá certo? Eu pego estrelas, que é uma palavra primitiva, e coloco o prefixo micro. Estrelas pequenas, não é? Então vai ser o quê, pessoal? Derivação prefixal. Certinho? Derivação prefixal. Letra C. Derivação letra C. Tá certo? Sufixal não tem nem como ser, né? Letra A. Aglutinação, tá? Só se micro fosse um radical, uma palavra primitiva. Não, micro é prefixo, tá certo? Micro é um prefixo. Tá? O Palmeiras tem um micro time, o Vasco tem um pequeno time. Então é um prefixo que dá a ideia de diminuição. Por isso, tá? Que é derivação prefixal e não justaposição. Justaposição quando eu coloco duas palavras primitivas. Duas palavras primitivas, dois radicais. E aqui eu não tenho duas palavras primitivas. A palavra primitiva é apenas estrelas. Tá? Só que ela está no plural, né, pessoal? Assinale a alternativa cuja palavra é derivada diretamente de substantivo. Deriva diretamente de substantivo. Ridículo, adjetivo, ridiculamente, veio no adjetivo. Incapaz é adjetivo. Bandido, tá? Tolerância, tá? E segurança. Então, dessas, qual delas deriva, tá? Deriva de um substantivo. Letra C, né? Que vem de bandido. Tolerar vem de verbo, seguro é um adjetivo. Então, a questãozinha até aqui, tranquila, quem se manifestou aqui acertou. Assinale a alternativa em que a palavra seja de prefixação. Prefixação. Você pega a palavra, tira uma parte dela e tenta formar outras. Pega a palavra, tira uma parte dela e tenta formar outras palavras para ver o que se consegue formar. Vamos lá? Entregadores vem de entregar, né? Entregar, coloca um sufixo entregadores. Estranhos vem de estranhar. Fechaduras vem de fechar. Inoportuna vem de oportuna. Chaveiro vem de chave. Tenta montar outras palavrinhas. Então, acho que todo mundo concorda com o tio aqui, quase todo mundo concorda com o tio aqui. Letra D, a palavra oportuna, a gente colocou um prefixo, ficou inoportuna. É isso mesmo, pessoal? Inoportuna. Vamos embora? Se eu não me engano, foi essa que caiu na prova de ontem? Foi isso?
Uma parecida? Sim, essas questões vocês vão receber a lista e a aula gravada, tá? E a aula gravada vocês vão receber também. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Combate. Combate. Só que o meu outro computador está caindo direto aqui. Tá? Não consigo ver o que vocês escreveram aí. Vou abrir o celular aqui. Olha só. Combate vem de combater. Então a palavra perdeu um pedaço dela. E combater é verbo e combate é substantivo. Então é uma derivação regressiva. Ela regrediu, ela perdeu um pedaço dela. Certinho? Olha só, derivação, exemplos. Combate vem de combater, compra vem de comprar, consumo vem de consumir. Consumo vem de consumir. Então, a palavra combate é derivação regressiva. Assinale a alternativa que não ocorre derivação sufixal. A palavra que não ocorre derivação sufixal. Vamos lá? Beleza. Bom, coloquei no. Aí, eu tenho que tirar aqui. Bom, pessoal,